Olá, pessoal, alunas e alunos do curso preparatório em Delta. Bem-vindos ao curso de Medicina Legal. Inicialmente, deixe eu me apresentar a vocês. Meu nome é Gustavo Cardoso, sou médico legista concursado aqui no estado de Minas Gerais, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, mestrando em Ciências da Saúde e professor universitário de Bioética e Medicina Legal. A proposta aqui é passar para vocês uma revisão geral de Medicina Legal, tudo aquilo que é mais prevalente nos cursos, nos concursos, e faremos então uma aula entremeando conteúdo teórico com questões de concursos anteriores. Recomendo a vocês que imprimam os slides do professor que estão ali à disposição de vocês na plataforma, para que vocês possam ir fazendo as anotações à medida em que formos então passando pelas aulas. Vamos lá então, estão preparados? Vem comigo. Então, inicialmente, o conceito de reconhecimento, tá? É um conceito que é cobrado em prova. Então, é o ato de certificar-se, conhecer de novo, admitir como certo ou afirmar conhecer. É uma comparação leiga, tá? Tenham isso em mente. Não tem nada de técnico científico, não tem nada de perícia, tá? O perito pode reconhecer? Claro que pode, tá? Mas aqui a gente está falando daquilo que é possível para um familiar, por exemplo, tá? Então, a comparação leiga entre a experiência visual, auditiva, olfativa ou tátil vivenciada no passado com a mesma experiência vivenciada no presente. Então, fugindo aqui, gente, da medicina legal, você reconhece um sabor de uma comida. Poxa vida, mas esse café tem o sabor do café que eu tomava na casa da minha avó. Esse cheiro aqui tem o cheiro de uma planta que tinha na casa da minha mãe. Então a gente reconhece ou a gente conhece de novo, tá? Então é uma etapa, é um processo leigo, tá? Conhecer de novo, reconhecer requer, perdão, uma comparação psíquica de quem reconhece. Se tem questão psíquica, a gente imagina então que pode haver distorções neste processo, tá? Em razão ali do estado de emoção de um indivíduo. Imagina então que um familiar vai reconhecer alguém e aí está muito abalado com a possibilidade de ser o seu familiar morto, então, obviamente, esse processo pode estar enviesado. Por isso que não é tão confiável assim como a identificação, que a gente vai ver agora, tá? Ainda sobre o reconhecimento, pode ser realizado por qualquer pessoa, e já a identidade, antes de conceituarmos identificação, então seria o conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa ou uma coisa, fazendo-a distinta das demais. É um elenco de atributos que torna alguém ou alguma coisa igual apenas a si próprio. É a qualidade de ser a mesma coisa e não diversa. Identidade objetiva seria, aquela possibilidade de afirmar tecnicamente que determinada pessoa, ela mesma, por apresentar um elenco de elementos positivos e mais ou menos perenes, permanentes, que faz distinta das demais. É uma interação do genótipo com o fenótipo e o meio ambiente. Então, aquela questão da expressão do gene, com a interferência do ambiente. E já a identidade subjetiva já é a sensação que cada indivíduo tem de que foi, é e será ele mesmo, ou seja, a consciência da sua própria identidade ou do seu eu. É uma questão ligada à estrutura da personalidade. Então a gente tem aqui, nessa imagem do Batoré, então a gente sabe que é o Batoré, que é o humorista, que fazia parte ali da Praça é Nossa, todo mundo, que o conhecia, consegue reconhecê-lo e você tem uma identidade que é própria dele. Para poder fazer a identificação, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E aí, no conceito da identidade subjetiva, pego aqui essa imagem de um gato que, ao se ver no espelho, obviamente numa questão aqui até poética, se vê como um leão. Obviamente ele não é um leão, ele é um felino doméstico, ele é um felino de menor poder ofensivo, mas ele se vê como um leão, então é a identidade subjetiva, é como é o eu para ele, Uma questão de prova, então aqui, 2018, Rio Grande do Norte, para médico legista. Em relação à antropologia forense, assinale a alternativa correta. Identidade é o resultado do processo determinado pelo Estado no qual o indivíduo se cadastra no Instituto de Identificação do seu Estado. Isso tem até alguma lógica, Mas presta atenção no enunciado, gente? Volta aqui. Em relação à antropologia forense, é o conceito de identidade? Não. Então essa está errada, tá? Então aqui a gente não está falando de documento de identidade, tá? Identidade é o conjunto de características que individualizam uma pessoa tornando-a diferente das demais. Exatamente o que a gente acabou de ver, então já vou marcar, tá?
E as outras têm que estar erradas, né? Vamos ver se estão mesmo. Identidade é o registro único, de caráter universal, em que o indivíduo se torna cidadão reconhecido pelo Estado. Não, volta àquela temática da letra A, tá? Letra D, identidade é uma perícia criminal e deverá ser realizada por um perito papiloscopista. Não, não tem nada a ver com perícia. O que seria perícia seria identificação. Então a questão já começou errada, tá? E não necessariamente o papiloscopista. Ele faz uma das perícias para identificação, existem outras, tá? Identidade é uma convenção civil e representa legalmente as semelhanças dos indivíduos que vivem em sociedade. Não, a gente viu que não é este o conceito, tá bom? E identificação, conceitos. Processo técnico-científico preciso, afinal de contas é uma perícia. Vocês lembram lá que perícia é um processo técnico-científico? Então, a identificação é um processo técnico-científico também, pelo qual se determina a identidade ou conjunto de diligências cuja finalidade é levantar uma identidade. Baseada fundamentalmente em sinais físicos, elementos morfológicos, anatômicos e ou moleculares, aqueles microscópicos, né, que exigiriam, então, uma pesquisa laboratorial, por exemplo, DNA, depois a gente comenta sobre ele. Tipos de identificação: identificação médico-legal e odonto-legal, feita, né, obviamente, por médico-legistas e odontolegistas, e a identificação judiciária ou policial, que ela não depende de conhecimentos médicos ou odontológicos, né, ou de odontolegistas. É feita por peritos em identificação. Então, um dos exemplos seria o método datiloscópico, feita por papiloscopistas, tá? Papiloscopistas é uma carreira, tá, das polícias civis e federal, tá? Nem todos os estados têm essa carreira especificamente. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, não tem essa carreira. Mas existem servidores que acabam acumulando ou ficando incumbidos dessa função de papiloscopia, tá bom? Aqui uma base fundamental da identificação, eu coloco aqui a questão da identificação por impressão digital, mas isso vale para todos os métodos técnicos científicos de identificação. Você precisa de um primeiro registro, que aqui está exemplificado, está definido pela né, o quadrante amarelo. Você tem um segundo registro aqui definido pelo quadrante verde. Então, suponhamos que o do verde seja, na verdade, as impressões digitais das duas mãos, tá, de um cadáver desconhecido. Tá? Mas, supostamente, é alguém já previamente selecionado, porque um familiar o reconheceu. Mas reconhecimento é um processo técnico-científico? Ele é dotado assim de uma carga de certeza? Não. Então, a partir de um reconhecimento, encaminha-se para a identificação. Então, obtém-se as impressões digitais do cadáver, faz a comparação com o registro daquele indivíduo, né, que está ali no Instituto de Identificação. E a partir então de uma comparação, que é feita então a identificação propriamente dita. É estabelecido um juízo de comparação ou um julgamento. E aí a gente vai entender daqui a pouco como é que é feito especificamente esse processo, tá? Aqui eu falei da identificação por papiloscopia, mas de uma forma geral isso vale para todas as perícias de identificação, tá? Questão de prova também do Rio Grande do Norte. Em relação ao processo de reconhecimento, assinale a alternativa correta. Lembra que reconhecimento é feita por leigo, tá? Não é processo técnico-científico, não é perícia, tá? Então, está querendo a correta. É o ato de certificar-se, conhecer de novo, afirmar conhecer, o qual deverá ser realizado por perito criminal. Não, é por uma pessoa leiga. O perito pode fazer? Pode. Essa questão ficou assim meio dúbia, né? Mas não é o perito necessariamente. Qualquer pessoa pode fazer. Aqui a gente entende que o conceito é o ato feito por um leigo, tá bom? Letra B. É uma afirmação laica de um parente ou conhecido sobre alguém que diz conhecer, portanto, não pode ser utilizado como rotina em repartições médico-legais. Aqui, pessoal, a gente tem uma pegadinha. Pode sim, pode e deve, porque a partir do reconhecimento que é direcionado para uma identificação. Porque se você não tem o reconhecimento previamente, fica muito mais difícil, você vai sair testando todo mundo, né? Não tem como. Então, o reconhecimento é sim uma etapa importante, e a partir de um reconhecimento bem feito, que traz ali uma carga de credibilidade grande, você então vai direcionar aquela pesquisa e vai facilitar todo o trabalho, tá bom? Letra C, é uma perícia de identificação objetiva. Não, já está errado, não é perícia, não é identificação objetiva, tá? Letra D, é um conjunto de técnicas específicas empregadas para que se tenha identidade. Também não, isso é identificação.
E letra E só pode ser ela, né? Vamos ver. A pessoa que reconhece normalmente assina um termo de reconhecimento, cujos formulários estão disponíveis nos institutos médico-legais ou nas delegacias de polícia civil, eu acrescento aqui. Então é essa a resposta, tá bom? Outra questão também do Rio Grande do Norte, ITEP 2018, em relação às perícias de identificação, assinale a alternativa correta. É um processo discutível no meio acadêmico, pois não está embasado em procedimentos científicos sólidos. Identificação é um processo técnico-científico, está embasado, sim, em procedimentos científicos sólidos. Tal processo pode efetivar-se no vivo e no morto. Começou bem, né? Porém, tem limitações e não é utilizado no estudo dos esqueletos e ossos isolados, tá? Aqui, a pegadinha é porque a gente fica pensando que seria só datiloscopia, né, com impressão digital. Não, mas outros métodos você poderia utilizar também, como o próprio DNA. Tá? Então, a pegadinha aqui é que não é somente a papiloscopia ou a avaliação de impressão digital o método de identificação. Existem vários outros e a gente está aqui para isso, para passar isso para vocês na aula. Tá? Então, também está errada. É um processo cientificamente consolidado e deverá ser assinado por uma autoridade judicial. Não, na verdade, a assinatura, quem define ali é o próprio perito, né? Porque a autoridade judicial ela não tem o conhecimento, né? A questão técnica para poder validar ou não. Então, na verdade, ele admite aquela prova e dá sequência. Tá? Então, quem assina é o próprio perito. Tá? As perícias no processo de identificação são tecnicamente divididas em um primeiro registro dos dados, um segundo registro para comparação e na identificação propriamente dita, feita pela comparação dos dois registros. Então, essa é a nossa alternativa correta. Tá bom? Fundamentos dos métodos de identificação. Então, a gente tem aqui os elementos sinaléticos, que são sinais e dados utilizados na identificação. O autor, né, o médico legista do Rio de Janeiro, Higino Hércules, fala de 4 requisitos fundamentais. Tá? Higino é muito citado em concursos, né? Então por isso que a gente traz aqui o conceito apresentado no livro dele, na obra dele. Ele fala de unicidade, é o primeiro dos requisitos. O que é unicidade? Sinônimo, individualidade, ou seja, determinados elementos são específicos daquele indivíduo e diferente dos demais. Tá? Então, por exemplo, o olho azul tem unicidade? Não, né? Porque isso não é específico de um indivíduo diferente dos demais. É um elemento muito geral. Tá? Imutabilidade, não muda e não se altera ao longo do tempo. O cabelo, né? O corte do cabelo, o tamanho do cabelo é imutável? Não. Né? Até por questões de moda, né? Mas mesmo se naturalmente o indivíduo for deixado, né, sem fazer nada com o cabelo vai crescendo, né? Então você não poderia falar que um indivíduo de cabelo curto ele vai ser assim daí 3 meses, 1 ano, tá? Praticabilidade, então um processo que não seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos caracteres, além do custo e adequação a parâmetros socioculturais. Em relação ao custo e à complexidade, eu já adianto aqui que o método do DNA não é muito ele é muito complexo e é muito caro, né? Então, o requisito de praticabilidade ele não abarca, né? Então, não é contemplado. Então, por isso que o DNA acaba não sendo um método de escolha inicial, ele fica sempre como carta na manga, tá? E o Higino coloca o quarto, que seria a classificabilidade. Necessário certa metodologia no arquivamento, assim como rapidez e facilidade na busca dos registros. Outro autor, né, autor em medicina legal muito famoso, o França, ele coloca os mesmos 4 requisitos fundamentais citados por Higino e ele acrescenta um quinto, seria a perenidade, uma capacidade de certos elementos resistirem à ação do tempo e que permanecem durante toda a vida e até após a morte. Então aqui eu faço um parênteses, tá? A questão da impressão digital do indivíduo ela é perene durante a vida, tá? Ela se forma intraútero, todo mundo já nasce com a sua impressão digital, inclusive gêmeos, mesmo que idênticos, têm impressões digitais diferentes. E essas impressões digitais, a não ser que a pessoa tenha qualquer tipo de machucado, de amputação, de alguma lesão, algum cáustico, mas se for mantida a estrutura, né, da pele dos dedos, essa impressão ela vai se manter até o fim da morte, até o fim da vida, né, até a morte do indivíduo. Então ela é perene. Porém, logo após a morte, com os fenômenos cadavéricos, né, e o processo de putrefação, ela se desfaz. Diferente, por exemplo, de um DNA que talvez você consiga recolher de um material ósseo, né, da uma ossada. Tá? Então, o DNA, em tese, é um método mais perene do que a identificação por impressões digitais. Tá?
Questão de prova, né? Peguei aqui mais uma vez do ITEP Rio Grande do Norte. Assinale a alternativa que apresenta os 5 fundamentos técnicos e biológicos para uma identificação ser considerada aceitável. A gente acabou de ver isso, então fica fácil responder que é a letra C. Por isso que a gente não pode só decorar, a gente tem que entender, né, o que é unicidade, mutabilidade, perenidade, praticabilidade, classificabilidade, tá? E aí a gente vê que isso é cobrado em prova, tá bom? Estudo antropológico médico legal, né? Então, é o estudo que é feito numa seção específica do Serviço Médico Legal, que é o serviço de antropologia, tá? Diferente da antropologia de outras áreas, de outras esferas, na antropologia médico-legal é uma perícia objetiva, né? E quais são o objetivo a ser alcançado com esse estudo, né? A determinação da espécie, se é ou não humano. Por que isso? Porque às vezes chega uma ossada, né? E aí definiu-se que é humano, segue o exame. Definiu-se que não é humano, por exemplo, é de um macaco e tal, interrompe-se a perícia. Não é humano, pronto. O médico legista não vai dar sequência. Se houver um médico veterinário perito, ele pode assumir, então, a perícia, tá? Então, por isso que a primeira questão é definir a espécie, tá? Definida a espécie, estimar. Aqui não é possível definir, tá? Os livros médico-legais, eles costumam colocar raça e etnia. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente fala de ancestralidade. É um termo mais correto, até por conta da miscigenação da população. Você pensa em traços que você herda dos seus ancestrais. Tá? Então, a gente tem os tipos étnicos, a gente vai ver daqui a pouco cada um deles. É proposto, então, né? Alguns autores propõem 5 tipos: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide. No sexo, é possível determinar, afirmar com 100% de certeza ou não. Dependendo do que foi encontrado, por exemplo, no moçada, é possível apenas estimar. Olha, é provável, com algum grau de certeza, que trata-se de um osso do sexo feminino. Tá? Ou não, é impossível definir. Ou então, baseado neste estudo aqui, foi encontrada a genitália, tanto interna quanto externa, então define-se que é do sexo masculino. Tá? E aí você pode ter vários tipos de sexo. Eu coloco aqui, na verdade, só porque eventualmente pode ser cobrado em prova, né? Então pode ser definido sexo somático, morfológico, cromossomial, gonadal, cromatínico, da genitália interna ou externa, jurídico, sexo de identificação e o sexo médico legal. A idade, que é sempre estimativa, a gente nunca vai conseguir definir com certeza a idade. Até no documento, né, a gente tem pessoas que têm lá o RG e tem uma data de nascimento, mas quando você vai ver a história, foi registrado dias antes, ou foi registrado como se tivesse mais ou menos idade, né? Então, até ali com o documento é difícil. Então, no estudo antropológico é somente estimativa. Em algumas situações é mais fácil você aproximar da idade real, em outras fica um pouco mais difícil, o intervalo de confiança ele é bem mais amplo, tá? A gente ainda pode falar dos tipos intrauterina e extrauterina. Estatura sempre é estimativa, normalmente a gente faz utilizando tabelas, né, relacionando aos tamanhos dos ossos longos, a gente vai ver daqui a pouquinho, e, se possível, definir causa da morte e a identificação do cadáver. Então, tudo isso num exame antropológico que ele começa com os cadáveres mais putrefeitos, né, e principalmente relacionado às ossadas, tá bom? Então, aqui, determinação da espécie, isso aqui é um fato interessante no IML de Belo Horizonte, que chegou, então, no IML um conjunto de ossos, obviamente aqui já tinha sido feita uma limpeza, né? Então chegaram aqui alguns ossos que, a princípio, um leigo não tem obrigação de entender que isso daqui não é humano, tá? Mas aí, quando você vai fazendo uma análise mais detalhada, logo de cara você olha assim a face, né? A face não, né? Na verdade, a face frontal, né? Do crânio, aí você vê uma órbita muito alargada, né? Você vê logo assim os dentes, né? Os caninos, e obviamente você vê que não se trata de um crânio de um feto ou um crânio de um humano. Você vê que o osso frontal aqui da testa, ele não é projetado como o do homem, né? Isso é muito característico. Então tem vários elementos morfológicos aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas até mesmo um leigo, olhando com mais detalhes, percebe que isso aqui deve ser um animal, né? E aí aqui foto de internet que eu peguei, né, de um esqueleto de uma criança humana de 14 meses e o que é um esqueleto de um mico. Aí a gente vê que o esqueleto do mico é exatamente né, a mesma imagem praticamente, né? E aqui é um esqueleto verdadeiro e aqui é um modelo, tá? Então, a partir do momento que definiu-se que não é a espécie humana, encerra-se a perícia, tá? Diferença entre os ossos de animais e ossos humanos, isso daqui é muito importante. Além
dessa avaliação macroscópica ou dos aspectos visuais fáceis de você identificar, você pode fazer análise microscópica. E isso é questão de prova, tá? Quando você quer fazer uma questão muito difícil, aí você pode pegar esses aspectos, tá? Então é importante eu citar. Você inicialmente tem canais de Havers. Poxa vida, eu estudei direito, eu tenho que saber isso da anatomia e tal. Nem os médicos sabem, tem que estudar, mas para acertar na prova, vão só decorar rapidinho. Não precisa decorar tudo que está aqui, não. Canais de Havers, na verdade, são lamelas, canalículos, estruturas internas do osso, tá? Essa imagem daqui de cima, ó, tá, ó, essa imagem aqui é como se fosse um corte transversal do osso. Então, o que a gente tem que decorar para a prova? Que os canais de Havers, tá? Então, são essas estruturazinhas pequenininhas aqui, ó, que eu estou colocando aqui. No homem é menor número, nos animais maior número. No homem são mais largos, nos animais mais estreitos. Aqui tem até uma lógica, né? Se no homem tem menos, é porque eles são mais largos, os canais são mais largos. Se nos animais, que não os humanos, né? Que não o homem, se eles são em maior número, é porque eles são mais estreitos. Você tem uma relação lógica aí. E a forma, no homem é elíptica ou irregular e nos animais circular. Isso pode ser uma questão de prova, considerada uma questão difícil, tá bom? E aí coloca aqui uma observação que no livro de Medicina Legal do França, na 11ª edição, tem um errinho ali que eu corrigi aqui, tá bom? Espécie, então, né? Diferença entre o sangue de animais e sangue humano. Se você tem ali, isso está mais relacionado à perícia criminal, tá? Mas eu já coloco aqui, já incluo esse conceito para vocês, tá? Primeira coisa, se você tem alguma amostra ali de algum fluido viscoso, avermelhado, né? Ou uma coloração vinhosa, você fica pensando, é ou não sangue, tá? Então você tem aqui um teste, isso é questão de prova, por isso que eu coloco aqui para vocês, que são dos cristais de Teichmann ou Teichmann e a técnica de Adler. Não precisa decorar, tá? Só decora que cristais de Teichmann ou Teichmann e Adler são para ver se é sangue ou não. Já está mais do que suficiente. Eu acho muito difícil cobrar alguma coisa além disso, tá? Diferença entre sangue de animais e sangue humano, a gente pode ainda ter identificação específica, se é de mamífero ou outros vertebrais. Então, as hemácias dos mamíferos, né, para quem aí todos nós já estudamos, nem que seja lá nas ciências, né, no colégio, no ensino médio. As hemácias dos mamíferos, então, elas são achatadas, né? Elas não têm núcleo, elas são circulares. Nos outros vertebrados, tá, que não os mamíferos, elas têm núcleo e aí elas são elípticas, tá? Dos mamíferos, então, que elas são circulares, tá bom? E aí você tem esse processo aqui, ó. Poxa vida, tem que decorar isso? Se você quiser acertar as questões difíceis, tem, tá? Faz aquele pré-prova, sabe? Sabe aquelas coisinhas que você deixa para ver um dia antes? Na hora da prova, na véspera, não, porque aí a gente fica ansioso, estressado, cansado, né? Mas assim, 1, 2 dias antes, dá uma lidinha naquele pré-prova ali que de repente pode ser que seja a questão, né? Se o universo conspirar a seu favor, vai ser a questão que você vai ler um pouquinho antes. Então tem a albuminorreação ou processo de Unle-Ruff ou Unle-Newt, né? Como queiram, tá? Então esse processo também eu acho que vocês não têm que ficar decorando qual é o processo. Decorem que é simplesmente para identificar se é humano, tá bom? Então uma vez que identificou que o sangue é mamífero pela avaliação das hemácias, aí você vai ver se é mamífero humano ou outros mamíferos. Como? Pela essa reação do processo de Unle-Ruff, tá bom? Questão de prova. Vamos lá, FUMAC 2013, Polícia Civil de Minas Gerais, não é correto o que se afirma em. Mais uma vez eu falo, eu não gosto dessas questões, não é correto, é certo, porque confunde a nossa cabeça. Então, está falando aqui que tem 3 certas e 1 errada. Então, o método de Unle-Ruff utiliza a albuminorreação e se presta a especificação do tipo étnico fundamental. Foi o que a gente acabou de ver. Então, essa... Aqui, ó. Opa, estou fazendo confusão aqui. O método de Unle-Ruff utiliza a albuminorreação e se presta a especificação do tipo étnico. Tipo étnico é a questão da raça, né? Tem a ver com raça? Não. Está falando aqui se é da espécie humana e não de outros mamíferos. Só voltando aqui o slide, aqui, ó, Unle-Ruff, tá? Então, se é humano ou se é de outros mamíferos, tá bom? Tá? Então, não tem a ver aqui com tipo étnico, tá? Tipo étnico é aquela definição de raças ou ancestralidade, tá bom? Então, essa está errada. Então, logo de cara, a gente já sabe. Então, as outras têm que estar corretas, tá? Procura dos cristais de Teichmann ou Teichmann é a técnica utilizada para saber se determinado material enviado para exame é sangue. É isso mesmo. Foi a primeira slide relacionada a essa investigação que a gente viu, né?
Fórmula de Hertzius é descrita como a largura do crânio multiplicado pelo número 100 dividido pelo comprimento do crânio. Isso aqui é muito específico, é praticamente para a prova de médico legista mesmo, mas então isso aqui está correto. E microscopicamente, a distinção entre os ossos de animais e do homem é dada pela análise da disposição do tamanho dos canais de Havers. A gente viu isso está correto. Coloco aqui, é possível cobrar isso na prova para delegado? Sim, é possível. Eu já vi prova de delegado cobrando questão muito mais difícil e questão que muito médico legista erra, tá bom? Estimativa da raça. Eu havia antecipado, a gente costuma falar ancestralidade, apesar de que a gente não vê isso tanto nos livros, eu coloco aqui só como uma atualização para vocês, né, na vida profissional, mas para a prova eu acho pouco provável que cobrem esse termo. Se cobrar vai ser realmente raça ou etnia. Aí o Otto Lengi é um autor que propôs 5 tipos étnicos que eu havia citado rapidamente lá no início da aula. Tipo caucásico, chama atenção aqui para uma questão. Pele branca, trigueira, cabelos lisos ou crespos, tá? Então a gente tem aquela ideia de que no tipo étnico, necessariamente quem tem pele branca vai ter cabelo liso ou ondulado ou anelado e não poderia ter cabelo crespo. Não é verdade, tá? Dentro do tipo fundamental, o cabelo crespo é uma possibilidade do tipo caucásico, né? Ou caucasiano. Isso daqui é questão de prova. Isso às vezes pode ser ali, o pessoal acha que isso é uma pegadinha, acha que é um detalhe e considera a questão errada, tá bom? Não vou ler tudo aqui, mas então vocês têm aqui o conceito, depois vocês deem uma avaliada. Tipo mongólico, pele amarela, cabelos lisos, face achatada de diante para trás, fronte larga e baixa, espaço interorbital largo, maxilares pequenos e mente saliente. Tipo negroide é o negro, né? Pele negra, cabelos crespos. Aí aqui sim, o crespo do cabelo fica como exclusividade. Em tese, pelo tipo, em tese ele não teria naturalmente o cabelo liso, tá bom? Voltando aqui ainda, em tufos, crânio pequeno, perfil facial prognata, fronte alta e saliente, íris castanha, nariz pequeno, largo e achatado, perfil côncavo e curto, narinas espessas e afastadas, visíveis de frente circulares. Pessoal, a gente não tem que entrar em polêmica aqui, porque a gente sabe que tem um tipo caucásico que é diferente, que tem um tipo negroide que é diferente disso. Isso é o que o autor propôs. Se for cobrado em prova, não vai cobrar nada diferente do que está aqui, tá bom? Tá? Tipo indiano fala que é um tipo racial indefinido, então a princípio eu acho que é até pouco provável que se cobre, né? E o tipo australoide fala de uma estatura alta, pele trigueira, nariz curto e largo, arcadas zigomáticas largas e volumosas, e outros conceitos que eu deixo aqui para vocês avaliarem depois, tá? Questão de prova para delegado de polícia, né, de Goiás. De acordo com Otto Lengi, um indivíduo de pele branca ou trigueira com íris azuis ou castanhas, cabelos lisos ou crespos. Olha o crespo aqui, ó. Muita gente que fez essa prova errou, porque colocou aqui e achou que isso aqui estava errado. Louros ou castanhos com perfil de face ortognata ou ligeiramente prognata e contorno anterior da cabeça ovoide é classificada como. Aí a pessoa foi lá e excluiu o caucásico, excluiu o negroide e ficou sem saber. Aí acabou marcando o australoide, né? Mas na verdade isso daqui é a exata descrição do perfil caucásico. Então, para vocês verem que é uma prova para delegado de polícia civil que pega pé de página, que pega coisa de decoreba, tá? Considerado uma questão difícil, tá bom? Mesmo para a prova de médico legista seria considerado uma prova difícil, uma questão difícil, perdão, tá? Delegado de polícia civil, no que se refere ao tema identificação, os ângulos de Jacquard, Cloquet e Cuvier são verificados. Então aqui a gente tem os epônimos de medicina legal, né? Os pesquisadores, né? Os autores, eles vão dando seus nomes, né, para suas descobertas ou para suas teorias. E aí aqui uma prova de delegado de polícia, não é uma prova para médico legista. Então, no que se refere ao tema identificação, esses ângulos são verificados no tórax, nas pernas, nos braços, na bacia ou no crânio. Estes ângulos são ângulos para avaliação da questão étnica ou racial, tá? E são ângulos que são definidos no crânio, tá bom? Então eu não coloquei isso no conteúdo teórico, mas fica então a teoria embutida na questão. Se falar em ângulos faciais, se falar estes epônimos, pensem que está relacionado à avaliação e distinção ou separação da pessoa nas etnias, raças ou ancestralidade, e isso está relacionado às avaliações, né, no crânio, tá bom? Determinação do sexo, características da pelve óssea feminina e masculina, chamar a atenção que a pelve humana é o órgão que tem, anota aí, ó. Anotou? Pegou a caneta? Anota. A pelve humana é o órgão que tem o maior dimorfismo sexual. Agora anota aí, dimorfismo.
essa questão da variabilidade, tá, das características entre o sexo masculino e o sexo feminino. Se vocês quiserem avaliar, né, se uma ossada é de homem ou de mulher, talvez o primeiro osso a ser avaliado, se disponível, seja a pelve, tá bom? Aqui, para a prova de médico legista, eu coloco um quadro extenso. Aqui, eu estou sendo generoso e eu tentei enxugar aqui, porque não adianta nada eu colocar o tudo e vocês não decorarem nada. Eu preferi vocês saberem duas questões, tá? Então, característica geral, pelve feminina mais delicada, baixa e larga, tá? Masculina mais robusta, e aí ela é mais alta e vertical. Por quê? Porque a mulher vai parir, né? Então ela tem que ser mais larga, e por isso ela é mais achatada, para que na hora da passagem do feto no parto normal, você tenha condição natural para esse processo, tá bom? Então, pelve feminina, tudo os ossos da mulher, todos sempre vão ser mais delicados, finos e tal, tá? Mas aí é questão de ser mais baixo e largo, tá bom? Questão de prova, delegado de polícia, né? Então, para vocês verem que realmente cobra questões que não têm tanta relevância assim na prática, né? Uma questão muito específica, tá? Então, olha aqui essa questão, 2011. No esqueleto, a estimativa do sexo face pelas características morfológicas observadas. Morfológicas e anatômicas, tá? Após a puberdade, o período da adolescência, do estirão, em que os caracteres sexuais já estão desenvolvidos, você consegue avaliar bem se é mulher ou homem, né? Sexo masculino ou feminino. Os achados mais evidentes do dimorfismo sexual são observados na... O que você responde aí? Fala em voz alta? Acertou. Muito bem. Pelve, tá? E a determinação do sexo em relação ao crânio. O crânio não tem um dimorfismo sexual tão grande quanto na pelve, mas tem sim algumas características. Diferem o homem da mulher. Dá para você afirmar, determinar? Não. Normalmente fica mais na estimativa, tá? Então, em tese, o arco superciliar e a glabela aqui em cima, assim, ó, tá? Na mulher é mais reduzido, é pequeno e liso, e no homem é mais desenvolvido, tá? A margem supraorbitária, então essa margem aqui, ó, que na verdade que entra aqui, ó, para a órbita, tá? Na mulher é mais cortante, como se fosse mais fininha aqui, e no homem é mais rombo, tá? A forma e o contorno do mento. Mento é o nome anatômico do queixo, tá? Então, na mulher é mais redondo e no homem é mais quadrado, tá bom? Tá? Isso é uma média, tá? Obviamente, tem mulheres que têm mentos ou queixo mais quadrados do que muitos homens, tá? Isso daqui é uma média, uma tendência, tá? E dentes e mandíbula, em tese, na mulher, menores e delicados. Mandíbula é o osso que articula, tá? Aqui não é maxilar. Maxilar é a arcada superior. Tá? O osso fundido ao crânio. Então, mandíbula, o osso que move, tá? Na mulher menor e delicado, né? Inclusive os dentes. No homem, em tese, né? A tendência de serem maiores e uma mandíbula robusta, tá? Em relação à estatura, eu coloco só atenção que a estatura utiliza-se uma relação matemática, faz uma medição do tamanho de um osso longo, por exemplo, fêmur, tíbia ou húmero, tá? Fêmur e tíbia, os ossos das pernas, dos membros inferiores, húmero, o osso do braço, tá? Então, são os 3 ossos mais longos do nosso corpo humano. E aí, a partir daquela medida, faço uma associação com uma tabela e aí utiliza-se algum intervalo de confiança para estimar mais ou menos. Então, um fêmur com tantos centímetros corresponde a um indivíduo de 1,70 m a 1,78 m. Então, é uma estimativa, tá? Questão, então, não é correto afirmar que a pelve apresenta os caracteres mais palpáveis da diferença sexual. Correto. O tórax do homem se assemelha a um ovoide, o da mulher a um cone invertido. Em momento nenhum aqui eu chamei atenção para essa questão de tórax, né? Aqui a gente sempre falou da questão da pelve, tá bom? O elemento mais significativo no estudo externo do globo ocular referente à idade é o arco senil, não tinha comentado isso, mas isso na verdade é uma característica dos idosos que vão ficando com um anel azulado, acinzentado ao redor da íris, tá? Então percebam, até nos pais, nos avós de vocês, se tem esse arco senil, tá? Então, em relação ao estudo externo do globo ocular, é um dado importante para a gente avaliar a questão da idade. E do fêmur e a tíbia, respectivamente, são os ossos mais importantes para o estabelecimento da estatura, né? Estabelecimento eu coloco um parênteses aqui, porque na verdade fica parecendo que você está determinando, é para estimativa da estatura, eu corrigiria essa expressão, tá? Identificação por radiografias, a gente pode fazer frequentemente, então,
são usadas radiografias da face, crânio, dos ossos e dos dentes, você tem uma ossada. Aí, de repente, tem um suposto indivíduo que estava sumido naquela região. E esse suposto indivíduo tinha raio-x da face, de seios da face, dos dentes. Se você tem o raio-x do indivíduo, supostamente, né, que foi o que morreu em vida, você pode fazer uma radiografia semelhante ali daquela ossada e fazer uma comparação. Lembra do método de identificação? Precisa de um primeiro registro, um segundo registro e depois, ó, comparação, tá? Não importa o tempo decorrido entre os dois registros. Então aqui, só para ilustrar, você tem aqui imagens dos seios da face, e nessa imagem aqui do meio, ó, aqui, ó, nesse osso aqui, ó, esse contorno que eu estou fazendo aqui, ó, isso daqui é o seio frontal, tá? Isso daqui é o que está aqui, ó, por dentro da nossa testa, do osso frontal. Quando a pessoa está com sinusite, tá? Então ela tem uma inflamação aqui por dentro do seio frontal. Se você tem uma ossada e você consegue tirar uma radiografia e comparar com uma ossada do indivíduo que supostamente é aquele que morreu, você vai avaliar se os elementos aqui, ó, do desenho e tal, da estrutura são parecidos. Se forem, obviamente tem uma técnica para isso, você pode falar, realmente é o mesmo indivíduo. Essa ossada aqui trata-se do fulano que estava desaparecido. Aqui eu só coloco como exemplo um caso que foi inclusive publicado, muito interessante. Esse caso aqui teve uma pessoa que estava carbonizada dentro de um veículo, e aí eles conseguiram recuperar então o crânio, tá? Então aí tem uma radiografia panorâmica do proprietário do veículo, que tinha sido recuperada pela família, aí eles fizeram radiografias do crânio, e aí eles fizeram uma superposição das imagens. Então percebam aqui, ó, que vocês têm aqui os elementos aqui, inclusive de reparo, ó, muito parecidos, tá? E aqui, olha que eu estou colocando somente os elementos de reparo. Mas se vocês forem avaliar, ó, aqui, ó, as raízes aqui elas são muito parecidas, né? Esse espaço aqui entre os dentes é muito parecido. Esse dente aqui que está incluso, esse aqui que está incluso. Então eles vão fazendo uma diversidade de comparações aqui, ó, esse dente aqui incluso, esse dente aqui incluso. E aí, a partir dessas comparações, eles conseguem, então, definir uma identificação. Nesse caso, especificamente, eles conseguiram fazer a identificação humana baseada na comparação de radiografias do cadáver e do suposto. Questão de prova aqui, ó, né, essa questão é interessante, eu não comentei também o conceito, né? Na análise dos ossos misturados, muitos ossos ali, como é que a gente vai fazer de quem que é quem? Pode fazer DNA? Poderia, mas é muito complexo, né? Então você poderia, então, utilizar método da articulação, ver qual osso que encaixa com outro osso, tá? E aí por quê? Porque na articulação você tem ali uma peculiaridade, né, uma individualidade grande. Então, quais ossos que têm essa possibilidade de fazer a avaliação do método da articulação, né, com o objetivo de individualizar as pessoas ali, os donos daquelas ossadas. Então, no caso aqui, as vértebras, né, que estão na articulação da vértebra, né, com o externo, esse osso que a gente tem na frente aqui do peito, você teria, então, uma individualização melhor para poder utilizar esse método. Tá? Falando aqui rapidamente sobre o DNA, o DNA é, sim, uma carta na manga importante, né? Tragédias como a de Brumadinho, por exemplo, ele foi utilizado, mas não é a primeira escolha, né? Justamente porque é complexo, porque é mais caro, né? E você tem outros métodos que são igualmente seguros ou até mais, então normalmente ele fica como segunda, terceira opção, tá? Então é uma metodologia, como eu falei, sofisticada e fica então em última instância, não que não vá ser usada, mas realmente fica para alguns casos selecionados, tá bom? Aqui eu coloco só para chamar a atenção de vocês, tá? Eu não vou ler não, mas eu vou chamar a atenção aqui, ó, só para palatoscopia e para queloscopia. Palato, então, céu da boca, a gente tem rugosidade. Passa a língua aí, ó. Todo mundo aí, ó. No céu da boca. Então tem rugosidade. Depois você pode passar o dedo também. Aqui na frente, assim, ó, onde a língua descansa, tem rugosidade. Se você tiver uma moldeira do dentista, né, que fazia um tratamento ortodôntico, odontológico de um paciente, e se você tem um indivíduo que acabou de falecer, um cadáver fresco ali e que está desconhecido, em tese você poderia fazer um molde para você depois comparar as duas rugosidades. Não é um método utilizado, é mais potencial, mas por uma questão de prova pode ser que eles coloquem sim com uma possibilidade de identificação, tá? Como processo técnico científico. E que a hiloscopia seria impressões dos sulcos das estruturas da boca, né? Então aqui das rugosidades dos lábios, tá bom? Outros métodos aqui eu coloco aqui só para vocês terem acesso, tá? Malformações são questões que, na verdade, podem não identificar o indivíduo, mas você pode excluir. Falar assim, não era o indivíduo, porque o indivíduo que eu estava procurando não tinha essa malformação que eu estou vendo aqui nessa imagem, dessa ectrodactilia, né? Então, não identifica, mas já exclui, né? Então, é importante.
outras malformações. Tatuagens, dependendo da complexidade das tatuagens, essas aqui, por exemplo, são pouco complexas. Mas é que o jogador Ibrahimovic, por exemplo, o sueco, tem tantas tatuagens que se de repente, não quero, né, que tenha vida longa, porque joga muita bola também, mas suponhamos que um jogador ali da Chapecoense, quando o avião caiu, se ele tivesse o corpo tão cheio de tatuagens, rapidamente ele seria reconhecido, né? E se porventura não pudesse usar a identificação por impressão digital e tudo mais, talvez a comparação de tatuagens numa foto com alta resolução e o corpo, talvez, potencialmente, você poderia lançar mão dessa estratégia como método de identificação. Obviamente, seguindo alguns critérios e alguns preceitos técnicos científicos. Tá? Esse outro indivíduo, né, esse eu não sei o nome dele, esse que eu peguei na internet, mas ele tem tantas tatuagens que ele se torna muito mais único do que até mesmo o próprio jogador de futebol, Ibrahimovic. Tá? Queiloscopia, então, é esse daqui que eu havia comentado. Percebam que você tem tantas rugosidades nos lábios que, em tese, você poderia fazer uma comparação para saber se, por exemplo, alguém que deixou uma impressão ali num copo ou num espelho seria, de fato, outra pessoa, desde que você consiga uma segunda impressão de uma pessoa como suspeita e aí você faça a comparação. Isso tudo aqui no campo das questões potenciais. Obviamente que na prática a gente não vê isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula e daqui a pouco a gente volta, né, com os estudos judiciários, né, aqueles que são considerados não médico-legais. São a identificação judiciária ou policial, tá bom? Fica comigo, até daqui a pouco.